Existe um tipo de silêncio que só aparece depois dos 40. Não é o silêncio de quem não tem nada a dizer. É o silêncio de quem finalmente parou de fingir que tinha todo o tempo do mundo. Você já deve ter sentido isso em algum domingo à tarde. Aquela luz específica de fim de tarde entrando pela janela. Um som distante de alguém cortando grama e, do nada, sem motivo aparente, uma pergunta que sobe sem pedir licença. Quanto tempo eu já deixei passar esperando o momento certo? Não é uma crise, não é um desespero. É mais parecido com aquele instante em que você olha para o relógio da parede e percebe que já é mais tarde do que imaginava. Só que esse relógio não marca horas, marca anos. Marca as vezes em que você disse: o ano que vem eu faço isso. Marca as conversas que você adiou porque achou que sempre teria uma próxima vez. Marca os planos que ficaram guardados numa gaveta esperando uma hora melhor, que nunca chegou sozinha. O relógio não perdoa quem vive esperando o momento certo. Ele não avisa quando o momento certo já passou. Ele simplesmente continua andando, indiferente a se você estava pronto ou não, se você tinha coragem ou não, se você achava que ainda tinha tempo de sobra. E é sobre isso que esse vídeo é. Não sobre a urgência de sair correndo e mudar tudo hoje. É sobre uma coisa mais silenciosa e, de certa forma, mais honesta. O momento em que uma pessoa para, respira e decide parar de esperar por uma permissão que nunca vai vir. Se você já sentiu esse tipo de silêncio, esse peso leve que aparece quando ninguém está olhando, seja muito bem-vindo ao Tesouros Estoicos. Aqui a gente não promete respostas fáceis, nem fórmulas de motivação. A gente só senta junto com você por alguns minutos para pensar em voz alta sobre as coisas que a vida adulta raramente te dá tempo de processar. E esse é o tipo de conversa que faz sentido para você. Esse é o lugar certo para ficar. Basta se inscrever no canal para não perder os próximos encontros. A gente publica toda quinta-feira. E quem faz parte do clube de membros recebe cada vídeo 2 dias antes de todo mundo. Agora respire fundo e vamos conversar sobre o tempo que você achou que ainda tinha de sobra. Capítulo 1. A virada. Existe um momento na vida de quase todo mundo que não tem data marcada, não tem aviso prévio, não vem com nenhum tipo de cerimônia. É o momento em que uma pessoa, sem planejar, simplesmente para de esperar. Até ali, a vida inteira foi construída em cima de uma promessa silenciosa. Depois. Depois eu falo o que preciso falar. Depois eu faço as pazes com quem eu preciso fazer as pazes. Depois eu tiro aquele tempo para mim. Depois, quando as coisas estiverem mais calmas, quando o dinheiro estiver mais organizado, quando os filhos crescerem, quando o trabalho der uma trégua, quando o momento finalmente parecer certo. E o problema desse depois é que ele nunca chega sozinho. Ele precisa ser escolhido, precisa ser decidido. E enquanto ninguém decide, o depois vira um lugar confortável para guardar tudo que dá medo de encarar agora. Os antigos já entendiam algo que a gente insiste em esquecer. O tempo não é um recurso que se acumula esperando ser gasto no momento perfeito. Ele se gasta de qualquer jeito, com ou sem a sua permissão. A única escolha real que resta é se ele vai passar enquanto você espera ou enquanto você vive. E é curioso como isso raramente chega como um estrondo. Não é uma doença grave, não é uma perda repentina, não é uma tragédia que obriga a pessoa a mudar.
Na maioria das vezes, é bem mais quieto que isso. É um aniversário que passa e alguém percebe pela primeira vez que já não sobra tanto tempo quanto parecia sobrar há 10 anos. É reencontrar uma foto antiga e não reconhecer completamente aquela versão de si mesmo, tão cheia de planos que nunca saíram do papel. É perceber que a pessoa que você prometeu ligar assim que desse um tempo já não está mais aqui para receber essa ligação. E é exatamente nesse tipo de instante, pequeno e silencioso, que a virada acontece. Eu quero que você pare um segundo e pense. Existe alguma coisa que você vem adiando há tanto tempo que já nem lembra mais porque começou a adiar? Não é sobre culpa, não é sobre se cobrar por não ter feito antes. É sobre reconhecer com honestidade que talvez você tenha passado anos tratando o tempo como se ele fosse infinito, e ele nunca foi. A virada não é uma decisão grandiosa, feita com fogos de artifício. Ela é isso, um instante de clareza, quieto, quase imperceptível, em que você para de esperar por uma permissão externa para viver o que já poderia ter vivido há muito tempo. Ninguém vai te avisar quando esse momento chegar. Ele simplesmente aparece e cabe a você decidir se vai ignorá-lo de novo ou se vai finalmente escutá-lo. Se esse vídeo já está tocando em algo real aí dentro, deixe o seu like. Isso ajuda demais a esse conteúdo chegar em mais gente que também precisa ouvir isso hoje. E se você conhece alguém que anda adiando a própria vida, esperando o momento certo, talvez esse seja o sinal para compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Agora vamos entender de onde vem essa espera, porque ninguém nasce esperando o momento perfeito. Alguma coisa ensina a gente a fazer isso. Capítulo 2. A primeira coisa que o tempo me ensinou. A primeira coisa que o tempo ensina, quando finalmente alguém para escutar, é que a espera nunca foi neutra. Ela sempre pareceu prudência, sempre veio disfarçada de responsabilidade, de maturidade, de bom senso. Não é hora ainda. Preciso esperar as coisas se acalmarem. Vou fazer isso quando estiver mais preparado. Frases assim soam sensatas. Ninguém as questiona, nem quem as diz, nem quem escuta. Mas existe uma diferença enorme entre esperar o momento certo e usar o momento certo como desculpa para nunca precisar agir. E é aí que mora a armadilha. A espera prudente e a espera covarde usam exatamente as mesmas palavras. Ficam impossíveis de distinguir por fora. Só quem vive por dentro sabe, no fundo, qual das duas está em jogo. Ninguém aprende a esperar assim por acaso. Geralmente é uma lição herdada, de uma infância em que agir por conta própria era visto como imprudência, de um ambiente onde estabilidade valia mais que qualquer risco, de exemplos de adultos que também passaram a vida inteira esperando uma hora melhor que nunca chegou. A espera vira hábito antes mesmo de virar escolha consciente. E hábito, por definição, é aquilo que a gente faz sem mais perguntar por quê. Com o tempo, esperar deixa de ser uma pausa estratégica e vira o próprio estilo de vida. A pessoa não decide esperar. Ela simplesmente não percebe mais que está esperando, porque essa já é a única forma que conhece de se relacionar com as próprias vontades. Os planos não morrem de uma vez. Eles vão sendo adiados em pequenas doses, cada adiamento parecendo razoável isoladamente, até que, olhando para trás, a soma de todos eles vira uma vida inteira organizada em torno do ainda não. E o mais silencioso disso tudo é que raramente existe um vilão. Ninguém obrigou ninguém a esperar. Não teve uma ordem, uma proibição, uma barreira externa impedindo o movimento. A espera foi, na maior parte das vezes, uma escolha tão repetida que deixou de parecer escolha. Virou simplesmente quem eu sou. Virou meu jeito de ser cauteloso. Virou identidade. Eu queria te perguntar uma coisa, com carinho, sem nenhum julgamento. Quantas dessas esperas você chama de prudência?
mas que no fundo você sabe que são medo com um nome mais bonito? Não precisa responder em voz alta, só precisa ser honesto com você mesmo por um instante, porque essa é a primeira coisa que o tempo ensina para quem está disposto a escutar. A espera raramente é sobre o momento não estar certo. Na maioria das vezes, é sobre a gente não ter certeza se merece, se é capaz, se vai dar certo. E é muito mais confortável dizer ainda não é a hora do que admitir esse medo em voz alta, até para nós mesmos. Se você está se reconhecendo nessa fala, saiba que você não está sozinho. Muita gente que assiste esse canal toda semana carrega esse tipo de espera silenciosa. E é exatamente por isso que a gente se encontra aqui, toda quinta-feira, para conversar sobre esse tipo de coisa que quase ninguém mais fala abertamente. Se você ainda não faz parte do clube de membros, vale a pena conhecer. É uma forma de caminhar mais de perto com esse trabalho e receber cada vídeo com alguns dias de antecedência. Agora, vamos olhar de frente para essa espera, porque antes de decidir parar de esperar, é preciso nomear exatamente o que está sendo perdido enquanto ela continua. Capítulo 3. O que ficou para trás enquanto você esperava? Existe uma conta que quase ninguém faz, porque dói demais fazer. Não é a conta do dinheiro que não ganhou, nem do tempo perdido em números frios. É outra conta, mais silenciosa. Quantas versões possíveis da própria vida ficaram paradas na gaveta do ainda não, esperando um momento que nunca chegou sozinho? Tem a conversa que não aconteceu. Aquela pessoa que você prometeu procurar, reatar, agradecer, pedir desculpas. E foi adiando, até que o tempo resolveu essa questão sozinho, do jeito mais definitivo possível. Tem o projeto que nunca saiu da cabeça, guardado com a justificativa de que ainda não é hora. Enquanto os anos passavam e a coragem necessária para começar ia ficando cada vez mais distante, não mais perto. Tem a versão de você que queria viajar, estudar outra coisa, mudar de cidade, tentar algo diferente, e que foi silenciosamente substituída por uma versão mais cautelosa, mais acomodada, que aprendeu a chamar isso de maturidade. Nenhuma dessas perdas chega de uma vez. Elas não avisam, não têm um dia específico em que se tornam definitivas. Elas se acumulam devagar, em pequenas escolhas de adiar, até que um dia, sem aviso nenhum, alguém olha para trás e percebe que não é mais possível recuperar certas coisas. Não porque faltou tempo no sentido literal, mas porque o momento certo para elas já passou e não volta. E talvez a parte mais difícil de encarar não seja a perda em si. É perceber que, na maioria das vezes, ninguém tirou essas oportunidades de você. Você mesmo foi guardando cada uma delas numa gaveta, convencido de que teria uma segunda chance mais confortável para abri-la. A vida raramente nega de forma explícita. Ela só continua andando, e quem fica parado esperando vai ficando cada vez mais distante do que um dia quis. Isso não é dito aqui para gerar culpa. É dito porque existe uma diferença enorme entre reconhecer uma perda e ficar preso nela. Nomear o que ficou para trás não é reabrir uma ferida por prazer. É a única forma de parar de repetir o mesmo padrão com o tempo que ainda resta. Eu sei que essa parte dói. Eu não vou fingir que dói menos só para deixar esse vídeo mais confortável de assistir. Mas eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Existe uma diferença entre reconhecer o que você perdeu esperando e viver o resto da vida se punindo por isso. A primeira coisa liberta. A segunda só prolonga a mesma espera, agora disfarçada de arrependimento. Se alguma coisa que eu disse aqui tocou em algo que você carrega há anos, eu queria pedir uma coisa simples. Deixa isso registrado no comentário, mesmo que seja só uma palavra.
Às vezes, escrever o que a gente sente é o primeiro passo para parar de só sentir por dentro, em silêncio. E se você acha que existe alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que você sabe que também vive adiando o que importa, esse pode ser o momento de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Agora respira, porque o que vem a seguir não é sobre lamentar o tempo que passou, é sobre entender, de uma vez por todas, o que realmente estava por trás dessa espera. Capítulo 4. O problema nunca foi o tempo. Existe um erro de interpretação que quase todo mundo carrega sem perceber, o de culpar o tempo por aquilo que, na verdade, foi decisão de esperar. É mais fácil dizer, o tempo passou rápido demais, do que dizer, eu escolhi esperar repetidas vezes, achando que ainda teria outra chance. A primeira frase tira o peso das próprias mãos. A segunda devolve esse peso para onde ele sempre esteve. O tempo, por si só, nunca foi o vilão dessa história. Ele sempre andou no mesmo ritmo, constante, indiferente, sem pressa e sem pausa. O que mudou não foi a velocidade dele. Foi a quantidade de vezes que alguém decidiu não usar o tempo disponível, confiando que sempre haveria mais adiante. O relógio nunca correu contra ninguém. Ele só continuou marcando o compasso enquanto a espera ia se acumulando, decisão após decisão, sem que ninguém percebesse o tamanho real do que estava sendo somado. Essa é a virada de perspectiva mais importante desse vídeo inteiro. Não é o tempo que rouba a vida de ninguém, é a espera. E a espera, diferente do tempo, é uma escolha, às vezes consciente, na maioria das vezes automática, repetida tantas vezes que deixou de parecer escolha e passou a parecer destino. Isso muda completamente a pergunta que vale a pena fazer. Em vez de perguntar por que o tempo passou tão rápido, a pergunta mais honesta é: por que eu continuei esperando, mesmo sabendo, no fundo, que esse momento perfeito talvez nunca chegasse do jeito que eu imaginava? Essa pergunta incomoda mais, porque tira a inocência da história. Mas é também a única pergunta capaz de mudar alguma coisa daqui para frente. Porque não dá para negociar com o tempo, mas dá sim para negociar com a própria espera. E aqui mora uma boa notícia, silenciosa, quase escondida no meio da dor. Se o problema sempre foi a espera, e não o tempo, então a solução também nunca dependeu de circunstâncias externas perfeitas. Nunca dependeu de ter mais dinheiro, mais coragem alheia, mais aprovação de terceiros, mais garantias de que tudo ia dar certo. Dependeu sempre de uma decisão interna, pequena, silenciosa, mas inteiramente possível a qualquer momento, inclusive agora. Eu quero que essa frase fique com você depois desse vídeo. O tempo nunca foi seu inimigo. A espera sim. E o motivo de eu insistir nisso é simples. Enquanto você culpa o tempo, você fica impotente. Não dá para negociar com o relógio. Não dá para pedir mais uma rodada. Não dá para voltar atrás. Mas quando você entende que o verdadeiro obstáculo sempre foi a espera, alguma coisa muda. A espera pode ser interrompida hoje mesmo, agora mesmo, com uma decisão simples. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir esse vídeo há alguns minutos. E esse tipo de conversa faz sentido para você? Esse é o motivo de eu te convidar, de novo, a se inscrever no canal. Porque a gente continua essa conversa toda semana, sempre às quintas-feiras, com quem também está aprendendo a parar de esperar. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. O que muda, de verdade, quando alguém decide parar de esperar? Capítulo 5. Isso não te torna alguém que falhou. Existe uma confusão comum que precisa ser desfeita. Reconhecer que se esperou demais não é o mesmo que admitir um fracasso. São duas coisas completamente diferentes, mesmo que o peito, no primeiro instante, insista em tratá-las como sinônimos. Falhar seria não ter percebido nada.
seria continuar repetindo o mesmo padrão de espera até o último dia, sem nunca levantar a cabeça para perguntar se aquilo fazia sentido. Mas quem chega até esse ponto, quem para, escuta, reconhece os anos que passaram esperando um momento perfeito que nunca existiu. Já não está mais no mesmo lugar de antes. A simples capacidade de enxergar isso, com honestidade e sem se esconder atrás de desculpas confortáveis, já é em si uma forma de mudança. Ninguém enxerga o próprio padrão de espera do mesmo jeito depois de nomeá-lo em voz alta, nem que seja só para si mesmo. É importante dizer isso com todas as letras. Você não é alguém que desperdiçou a vida. Você é alguém que aprendeu, do jeito mais difícil possível, uma lição que muita gente nunca chega a aprender. A de que o tempo não espera por ninguém, nem por quem tem boas intenções, nem por quem promete fazer diferente semana que vem. E existe uma diferença enorme entre carregar essa lição como um peso permanente e carregá-la como um ponto de virada. A vida não costuma dar avisos claros de quando é hora de mudar. Ela não manda uma mensagem dizendo: esse é o seu último momento de escolher diferente. O que ela dá, de vez em quando, silenciosamente, é uma clareza, como essa que talvez esteja acontecendo agora, enquanto você assiste esse vídeo. E o que se faz com essa clareza é o que separa quem continua repetindo o próprio padrão de quem finalmente decide interrompê-lo. Ninguém troca anos de espera por uma virada instantânea e perfeita. Isso não é sobre virar a chave e nunca mais hesitar. É sobre, a partir de hoje, prestar atenção em cada vez que a espera tentar se disfarçar de prudência de novo e escolher, mesmo com medo, não repetir o mesmo movimento automático de sempre. A mudança real quase nunca é dramática. Ela é feita de pequenas escolhas repetidas, na direção contrária de tudo o que se fez até aqui. Eu preciso que você escute isso com atenção. Reconhecer que você esperou demais não se torna fraco, nem atrasado, nem menos capaz que quem começou mais cedo. Se torna alguém que finalmente parou de se enganar. E isso por si só já é mais do que a maioria das pessoas jamais faz. Você ainda tem escolha, não sobre o tempo que já passou. Esse ninguém devolve, mas sobre o tempo que ainda resta, sim. Esse ainda está inteiramente nas suas mãos. A partir de agora, a partir dessa decisão simples de não esperar mais um momento perfeito, que talvez nunca chegue do jeito que você imagina. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, esse é o tipo de conteúdo que a gente também leva para o clube de membros, com reflexões extras e acesso antecipado. Você vai ver que vale a pena dar uma olhada, principalmente se você sente que precisa continuar essa jornada além desse vídeo. E se você ainda não deixou o seu like, esse é o momento. Isso ajuda esse tipo de reflexão chegar em mais gente que também está nesse exato momento esperando o tal do momento certo. Agora vamos fechar essa conversa, não com mais uma lição, mas com o silêncio que fica depois que a gente finalmente para de esperar. Capítulo 6. O silêncio depois da espera. Existe um tipo de silêncio que só chega depois que alguém para de esperar. Não é o silêncio do vazio, nem da resignação. É um silêncio mais parecido com descanso, como quando um som que tocava insistentemente há tanto tempo que ninguém mais reparava nele, finalmente cessa. E só então a pessoa percebe o quanto aquele barulho pesava. A espera, quando dura anos, vira uma espécie de ruído de fundo constante. Ela sussurra, o tempo todo, que ainda não é hora, que falta alguma coisa, que o momento ideal está sempre um pouco mais adiante. E quando alguém finalmente decide não escutar mais esse sussurro, o que resta não é euforia, nem certeza absoluta de que tudo vai dar certo. O que resta, na maioria das vezes, é só isso. Um silêncio limpo, sem pressa, sem a urgência de precisar provar nada a ninguém, nem mesmo a si mesmo.
Pare de esperar o momento em que o medo vai embora sozinho. Ele não vai. Ele só fica menor quando alguém decide agir apesar dele. Pare de esperar uma permissão que ninguém tem autoridade para te dar, além de você mesmo. Pare de esperar que os outros mudem primeiro, que reconheçam o que fizeram, que peçam desculpas, que finalmente entendam, para só então você se permitir seguir em frente. Pare de esperar ter mais garantias antes de tentar. A vida nunca deu essa garantia para ninguém, e ainda assim tanta gente tentou. Pare de esperar chegar num ponto em que vai se sentir completamente pronto. Essa sensação de estar pronto quase nunca chega antes. Ela chega depois, como consequência de ter começado. Pare de esperar recuperar o tempo que já passou. Ele não volta. E insistir em olhar para trás só rouba a atenção que o tempo que ainda resta precisa. E talvez a coisa mais silenciosa e mais verdadeira que dá para dizer sobre tudo isso seja simplesmente: o tempo nunca pediu que você fosse perfeito antes de viver. Ele só pediu que você vivesse do jeito que desse, com o que você tinha no momento em que estava. Tudo mais, a perfeição, a certeza, a hora ideal, foi sempre um adiamento disfarçado de sabedoria. Talvez você não consiga recuperar os anos que passou esperando. Isso é verdade, e não existe conversa que mude esse fato. Mas o tempo que ainda resta, esse continua absolutamente disponível, esperando não mais uma condição perfeita, mas apenas uma decisão. E essa decisão, diferente de tudo que ficou para trás, está inteiramente ao seu alcance. Agora, nesse exato instante em que esse vídeo está terminando. O relógio não perdoa quem vive esperando o momento certo, mas talvez, ele também não precise de perdão nenhum, porque ele nunca cobrou nada de ninguém, ele só continuou andando. E quem decide andar junto com ele, em vez de esperar parado à margem, descobre que o tempo que resta pode ser mais do que o suficiente. Se essa conversa fez sentido para você hoje, meu convite é simples. Se inscreva aqui no canal. A gente se encontra toda quinta-feira, sempre com esse mesmo tipo de conversa, sem fórmulas fáceis, sem promessas vazias, só reflexão de verdade sobre as coisas que a vida adulta raramente dá tempo de processar. Se você quer fazer parte de um jeito ainda mais próximo, o Clube de Membros tem duas formas de caminhar junto com a gente: o Caminhante e o Guardião da Virtude. Além do acesso antecipado, toda terça-feira, 2 dias antes de todo mundo, é uma forma de sustentar esse trabalho e continuar essa conversa de perto. E se esse vídeo tocou em alguma coisa real aí dentro, deixa o seu like. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em quem também precisa escutar isso hoje. Se você conhece alguém que anda esperando o momento certo há tempo demais, esse pode ser o vídeo certo para compartilhar com essa pessoa. Caminhante ou guardião da virtude, qualquer que seja o seu passo, vem caminhar com a gente. Um abraço e até quinta-feira.